Agora é o seguinte, ó, tem uma corretora de imóveis brasileira, tá, gente, que trabalha em Nova York, vendendo apartamentos de luxo. E olha que legal, ela é a única brasileira autorizada a vender o apartamento mais caro do mundo. Imagina, gente, o apartamento mais caro do mundo. Quanto será que custa? Eita. Você vai descobrir, porque a nossa produtora, nossa linda, querida, maravilhosa Larissa Piasek, maravilhosa, estreou na reportagem e entrevistou essa brasileira. Ela deu detalhes de como é esse AP. Vamos ver. Fala, Lari! Que demais. Central Park Tower, o edifício residencial mais alto do mundo, localizado em Nova York e avaliado em 250 milhões de dólares, o equivalente a 1,3 bilhões de reais. A mansão no céu tem 3 andares, 1.600 metros de área interna e uma vista espetacular da cidade e do Central Park, além de outros motivos que o fazem ser exclusivo. Esse prédio específico é porque esse prédio foi construído numa rua que se chama a Rua dos Bilionários. Então, a maioria dos prédios que são construídos ali, eles têm apartamentos de alto luxo. E tudo que foi construído, eles fazem em alto nível. Um exemplo, uma banheira num apartamento que foi construído nessa rua, só a banheira foi 300 mil dólares. Uma escada do apartamento só a escada, 1 milhão de dólares. Então, esses apartamentos são de alto luxo, então tem que vender no mínimo por 5 milhões ou 10 milhões. Agora, os apartamentos que estão nos andares mais altos, eles custam muito mais, 16, 20. Tem um até agora que recentemente estava vendendo por 150 milhões. Mas nenhum deles são tão altos e tão grande como esse, que demorou 6 anos para esse prédio ser construído do princípio ao fim, e foi 3 bilhões de dólares para construir esse prédio completo. Agora, esse prédio é um dos prédios mais altos residenciais no mundo. Tá? Existem outros prédios comerciais que são mais altos, mas residencial, esse é o mais alto do mundo. A cobertura bateu o recorde de edifício de apartamentos mais alto do planeta. Com cerca de 470 metros de altura, ele é dono de uma linda área externa, com acabamento sofisticado e luxuoso. Mais de 6 mil metros quadrados. E tem então tem seu próprio salão para fazer uma festa. E você também tem um terraço que é acima das nuvens. Então, até os helicópteros estão passando abaixo do terraço. Você consegue enxergar vários estados, até a curva um pouco do universo você começa a ver um pouco. E as montanhas, é uma coisa incrível. Até o oceano dá para ver também. Agora, puxando para o lado da fofoca, tentamos dar uma investigada em famosos que tiveram interesse por esse triplex. Bom, negociação com celebridades depende da característica da pessoa. Por quê? Tem pessoas que não negociam, que não gostam de negociar, mas tem pessoas que, não importa a quantidade de nível de riqueza, eles ainda gostam de negociar, mas isso é uma coisa mais pessoal. Normalmente, todos gostam de negociar. Ninguém compra com o valor que está escrito, não. Bom, a gente tem que assinar um contrato que não pode dividir essa informação. Mesmo se eu souber quem mora no prédio, eu não posso falar quem são as pessoas que moram lá, que são famosas. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, isso não é segredo. E tem várias celebridades que moram na Rua dos Bilionários. Um exemplo é o Denzel Washington, Bruce Willis, a J.Lo já morou no Billionaires Row também. Isso são só alguns, existe muito mais. Por quê? Porque é muito próximo do Central Park. E o Central Park é uma vista que todas as pessoas que têm condições de comprar um apartamento nesse nível quer ter acesso. Bom, eu não posso falar o nome, porque eu não quero... Muitas pessoas trabalham comigo porque eles sabem que eu não vou falar que eu estou trabalhando com eles. Normalmente eu assino um contrato que está escrito que eu não vou falar o nome deles, não vou falar onde que eles moram, porque eles gostam de ter a privacidade. Eles gostam que as pessoas não saibam onde que eles moram. Mas um dos meus clientes recente, ele me deu a permissão de dividir, e ele foi a pessoa que era o CEO da HBO. Começou a trabalhar lá, ele era só um canal que ninguém conhecia. Então, eu acabei de vender a cobertura dele.
E foi uma cobertura linda, foi quase 5 milhões. E eu tive várias celebridades que veio ver esse apartamento. E algumas são super legal, você nunca imaginava que é uma pessoa famosa, mas tem algumas que você tinha uma impressão que é diferente em pessoa do que é na televisão. Famosos que estão no nível que já tem 200 milhões de dólares porque construiu uma carreira super alta no mundo do entretenimento, mas existe também famosos que ainda estão no começo, que não têm condições de comprar um apartamento como esse. Esse apartamento, provavelmente, eu acho que nenhuma celebridade vai ter condições de comprar, para dizer a verdade. Eu acho que só quem teria condições de comprar um apartamento desse é um bilionário. Luciane Serifovic nasceu no Rio de Janeiro, carioca da Baixada Fluminense. Com seus 18 anos de idade, decidiu tentar a vida no exterior. Sem saber falar inglês e sem sequer ter trabalho garantido, Luciane embarcou com muita esperança e coragem para mudar o rumo da sua vida. Com apenas $200 no bolso, toda a sua história começou. Mal sabia ela que o futuro lhe reservava a profissão corretora de imóveis. Meu nome é Luciane Serifovic, eu sou uma corretora de luxo aqui nos Estados Unidos. Originalmente nasci no Brasil, do Rio de Janeiro, carioca, e moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos, trabalhando com celebridades e também trabalhando com clientes de alto nível. Já fui para várias aberturas que nós chamamos aqui do Red Carpet, o carpete vermelho. E já fui para várias dessas aberturas e a mais recente foi um dos filmes que foi o do Tom Hanks. E eu conheci ele recentemente, mas existem várias aberturas. Não é uma coisa que é aberta para o público, né? Você tem que ser convidado para fazer parte. E é muito legal, muito interessante. Assim, às vezes eu penso, nossa, eu vim do Rio de Janeiro, São João de Meriti, e estou aqui do lado do Tom Hanks, né? Com a abertura do filme novo dele. E eu sou muito grata por poder fazer parte dessas oportunidades. Ela ficou conhecida como potência imobiliária de luxo. Líder de pensamento e CEO, ela é fundadora da Luxor International Realty, a primeira empresa imobiliária internacional de luxo, virtualmente, que se usa tecnologia blockchain no mundo. E para fechar, Luciane escreveu um livro que vai muito além de histórias contadas. Veja o porquê. Meu livro se chama Handle It. Handle It significa aguente. E o motivo que eu coloquei o nome como aguente foi porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, não é fácil. Então você tem que, para poder conquistar as coisas, não é como se cai do céu. Você realmente tem que aguentar. Quando as coisas ficam difíceis, você tem que aguentar. Então, esse livro foi 12 lições que eu dei como exemplo que eu passei com dificuldade na minha vida e usei essas lições de dificuldade como inspirações para poder conquistar as coisas na vida. A vida se torna ainda mais bela quando decidimos nos deixar levar pelos nossos sonhos. Oh my God! Parabéns à nossa Larissa, arrasou! A Larissa arrasou! Nossa produtora Larissa maravilhosa. Excelente entrevista, né, que a Larissa fez. Mas eu não sei se vocês perceberam, impressão minha, ou ela disse assim que nenhuma celebridade tem dinheiro para comprar um apartamento como esse? Nem o Neymar? Que boba, você não conhece o Cole. O Cole é irmão do Marcos Buais. Ele é dono da Mega Mania, da Cielo, da... É verdade? Brincadeira. E tá aqui. Mas será que o Neymar não teria dinheiro pra comprar? Pois é, né? O Thiaguinho é bilionário. Não, o Thiaguinho não. Também não? Não, filha, Quanto custa o condomínio de um apartamento? Eu acho que esse apartamento, se é o público, quem tem dinheiro, aqueles sheiks árabes, sabe?
É outro patamar, é gente de muito, olha, muito, o preço muito do condomínio dinheiro. dá pra Outro comprar a patamar. casa do Cone É tipo todo aquele dia. rico que a gente nem sabe Ou que existe. então tem famoso, mas ela não quis falar, porque não Pra não quer esse expor. tipo de exposição, né? Então, Tipo a Judite. é um mercado que envolve também muita A descrição. Judite, se ela guardasse todo o dinheiro que ela ganha, ela até teria. O problema é que ela gasta o salário antes mesmo de Você receber. gasta com o quê? Gasta tudo, não sei. Eu nem sei o que ela faz com o dinheiro dela. Com o que você gasta seu Eu nem dinheiro? sei. Eu sei que a Judite vive dura pedindo Pix pra todo mundo, né? O que eu devo pra Shine e pra Shopee, ninguém sabe. É, Pelo amor nossa, de a Deus. Judite é um absurdo, mas tudo bem. Gostei, 4 gostei. anos eu mesmo pagando meu look e ganhando, você quer o quê, cara? Tá louco. É.